Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos gravando um propósito de 40 dias para prosperidade, chamado Derrubando Bloqueios para uma Vida Próspera. Lembrando que a prosperidade significa crescimento em todas as áreas, porque de nada adianta a pessoa ter a riqueza na vida financeira e ter uma saúde mental com problemas, um problema familiar que não consegue resolver, um problema no seu trabalho ou na sua empresa, porque a prosperidade, ela representa o crescimento no seu relacionamento com Deus e em todas as áreas da sua vida. Hoje nós estamos no dia 22 do propósito e a chave de hoje é louvor a Deus. Na realidade é o poder do louvor. O louvor a Deus. Louvor é dar reconhecimento a Deus por tudo que Ele é. Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o dono de tudo aquilo que você tem, até mesmo da sua vida. O fôlego que você tem de vida pertence a Ele. Então, despertar com vida já é um motivo de dar louvor e engrandecer e reconhecer a Deus por mais uma oportunidade de você viver e de você estar juntamente com as pessoas da sua casa e da sua família. Talvez você esteja morando sozinho, talvez você esteja sem a sua família, mas ainda assim, quando você despertou e respirou, você tem a oportunidade de fazer alguma coisa pela vida de outras pessoas e também de conhecer mais a Deus e experimentar na sua própria vida as maravilhas que Ele tem para derramar sobre você. Você pode pensar: que maravilhas eu tenho se eu não tenho a minha família comigo? Se eu agora estou passando por uma situação de desemprego? Se eu estou agora em depressão e com tristeza? O motivo de você dar louvor a Deus é que Ele te deu mais uma vez o fôlego de vida para que você possa encontrar as soluções de todas essas situações, para que você possa dizer: eu sou um vencedor. Como assim? Quando uma criança nasce, ela não sabe andar. Nós colocamos aquela criança para ficar no solo e ela vai engatinhando. E depois de um certo tempo nós a colocamos de pé e dizemos: anda, anda. E aquela criança não consegue andar, mas ela vai caindo várias e várias vezes. Mas todos os que estão ali em volta estão torcendo para que ela logo se fortaleça e consiga andar. Até que no dia em que ela consegue dar os primeiros passos, nós aplaudimos e dizemos: ê, agora você conseguiu. Deus, quando te dá o fôlego de vida, está te colocando de pé e dizendo: ei, vencedor, você não está vendo que você é um vencedor, mas eu sei que você é um vencedor. Então, mesmo que você esteja longe da sua família, Deus já preparou o dia em que você vai rever a sua família. Mesmo que você esteja caído numa cama com tristeza, Deus já viu o dia em que você vai se levantar e vai dizer: eu estou com tristeza, mas que bom que eu recebi a vida. Então eu vou sair para fazer a minha caminhada, eu vou beber água e eu vou colocar um hino de louvor a Deus. E eu vou ficar, mesmo que sentado no quarto, com a minha tristeza, mas eu não vou deixar ela ficar
prevalecendo sobre a minha vida, mas eu vou ouvir louvores a Deus e eu vou adorar a Deus. E no momento em que você faz isso, você está engatinhando, você está apalpando o solo e ganhando força nas suas mãos espirituais para conseguir derrotar essa tristeza. Então, você louva a Deus quando você desperta, porque Deus está colocando você de pé e dizendo: vai, meu filho, vai, minha filha, vai, meu vencedor, vai, minha vencedora. Então, o teu estado atual não revela o teu estado final. Assim como uma criança que está engatinhando e nós sabemos que o estado final dela é andar e depois correr, assim também o teu estado final não é esse em que você pode estar agora passando. O louvor, no ponto 2 ali da tela, é uma oferta espiritual que se expressa de várias maneiras, como pela entrega de ofertas em dinheiro por ato voluntário e espontâneo, como também pelo canto de gratidão pelas bênçãos recebidas e pelo reconhecimento da sabedoria, grandeza, poder e excelência de Deus. Então aqui nós apontamos 3 formas de darmos louvor a Deus. Nós louvamos a Deus quando recebemos uma oferta com um recurso que nós ganhamos do nosso trabalho. Estamos reconhecendo a Deus pela força que Ele deu para trabalharmos. E quando fazemos esse sacrifício, essa oferta de forma espontânea, com o nosso coração, de forma voluntária, nós estamos revelando o nosso louvor a Deus. Nós louvamos a Deus quando estamos reunidos em comunhão, em uma reunião, em uma casa, ou em um culto, ou em uma reunião espiritual, e nós cantamos juntamente com a igreja. Talvez hoje você não consiga cantar em razão dos problemas que você está enfrentando, mas só o fato de você se colocar ali na reunião junto com as outras pessoas que estão ali para agradecer, já é uma oferta espiritual, porque você está revelando pelo fato de ter ido até lá, que você foi até lá porque você acredita e louva a Deus pela vida que tem. E também você pode louvar a Deus quando você diz: graças ao Senhor por mais um dia de vida. Graças ao Senhor pela minha casa, pela minha família, pelo meu trabalho, pela minha saúde, que o Senhor derramou mais um dia sobre a minha vida. Eu honro a Deus porque o Senhor é grande em sabedoria, o Senhor é grande em poder, e o Senhor é um Deus de excelência que revela o seu amor. Ponto 3. Essa oferta também pode ser manifestada pela afirmação de palavras que reverenciam ao nome do Senhor, como glória a Deus. Quando você recebe uma bênção, você diz: glória a Deus, eu consegui, pelas bênçãos de Deus, derrotar esse mal na minha vida. Você pode dizer aleluia, que significa louvado seja Deus. Você pode dizer também louvado seja o nome do Senhor ou bendito seja o nome do Senhor, como constam em vários salmos. Quando nós abrimos o livro de Salmos, nós vemos que essas palavras foram ditas por muitos salmistas. São palavras de adoração e gratidão a Ele. O último ponto, o louvor a Deus é um ato de sabedoria. Quando você louva a Deus, você mostra que você é uma pessoa sábia, que você conhece a Deus, porque Ele é o princípio de todas as coisas, o alfa e o ômega, o fim de tudo. Nós lemos em Provérbios, no capítulo 1, no verso 7, que o princípio da sabedoria é o respeito, é a reverência, é o temor ao Senhor. E em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 13, o Senhor fala, na revelação que deu a João, na ilha de Pátimos:
eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quando o Senhor disse isso para João, ele estava dizendo, lá na criação, no Gênesis, ele criou todas as coisas. E o fim de todas as coisas, quando ocorrer, também acontece pela ordem e pelo comando do Senhor Deus Todo-Poderoso. Louvar a Deus, portanto, é um ato de sabedoria porque você reconhece que é Ele que te dá vida todos os dias e Ele te dá a vida para você vencer, porque Ele te vê como um vencedor. A leitura bíblica está em 1 Samuel, no capítulo 16. Vamos ler os versículos 14, 15, 16 e depois o verso 23. Versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Verso 15. Então os criados de Saul lhe disseram, eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Verso 16. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão, e te acharás melhor. Verso 23. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. E então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então, nós vemos nesse texto bíblico que o rei Saul, depois de ter desobedecido a Deus, recebeu como castigo que um espírito mau foi admitido a perturbá-lo, a atormentá-lo. E aquele espírito mau ficava em torno do rei Saul, fazendo com que ele ficasse aflito e angustiado. Os criados de Saul viram que o rei estava passando aquele sofrimento. E a primeira orientação que eles tiveram foi que o rei procurasse um homem que soubesse tocar harpa, que quando ele tocasse a harpa para louvar a Deus, o espírito mau seria colocado para fora. Esses criados de Saul tinham uma grande revelação. A revelação é: Deus é todo-poderoso. Quando nós louvamos a Deus, o mal tem que se retirar. Então, eles procuraram Davi, e Davi tocava a harpa para adorar a Deus, e quando ele tocava a harpa em louvor a Deus, Saul ficava aliviado, porque o espírito mau era removido. Ele se retirava. Veja o último versículo, né? As duas últimas linhas ali da tela. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Vamos ler aqui, ó, as duas últimas linhas. Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então, se nós estamos passando por alguma situação em que nós não entendemos e está muito ruim, o louvor a Deus revela como derrotar esse mal e como vencer esse mal. O desbloqueio do louvor a Deus. Quando nós falamos de desbloqueio do louvor a Deus, estamos querendo dizer que você precisa destravar, desbloquear a dificuldade que você tem de louvar a Deus. Remova a dificuldade, a resistência que você tem. Talvez você está em depressão, com tristeza, passando por uma situação ruim, de braços cruzados e dizendo: eu não tenho motivo para louvar a Deus agora. Desbloqueie-se disso.
comece a louvar. Imagine se o bebê engatinhasse e ficasse com raiva e dissesse: eu não consigo me levantar e andar, então eu simplesmente vou me deitar e não vou mais engatinhar e não vou mais me esforçar para andar porque eu não consigo. Esse bebê ficaria para sempre na cama e não conseguiria começar a andar e depois correr. Mas assim como a criança continua todos os dias tateando, engatinhando e sorrindo no meio desse processo, apesar da dificuldade que ela está tendo, e de repente a soma de todos os esforços leva ela a ficar de pé e a caminhar, assim também acontece com a nossa vida. Então, vamos ler aqui como desbloquear o louvor a Deus. Ponto número 1 ali na tela. Muitas pessoas, quando sofrem a tentação e as provações da vida, começam a gritar, reclamar, chorar, questionar a Deus e esquecem que a hora da provação é a hora da verdade sobre quem você é em Deus. Ponto 2. A viúva louvou a Deus com a sua oferta especial com suas 2 moedas para agradecer pela vida, saúde, respiração e graça por estar ali no templo. No Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículos 41 a 44, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, nos versículos 2 a 4, nós lemos essa história. A história em que Jesus e os seus discípulos estavam observando as pessoas que entregavam as suas ofertas e depositavam as ofertas no templo, e de repente chegou uma viúva e entregou 2 moedas. E o Senhor Jesus perguntou aos discípulos: quem vocês acham que deu a maior oferta? E ali havia muitas pessoas que haviam depositado muito dinheiro. E o Senhor fala para os discípulos que a maior oferta daquele dia foi a da viúva, porque ela deu as 2 moedas e ela só tinha aquelas 2 moedas. Então ela mostrou o perfeito louvor a Deus porque ela, naquele dia, ela estava com razões para agradecer a Deus por muitas bênçãos que ela disse: Deus me deu tanto, a vida, a saúde, a respiração e a graça, que eu entrego tudo o que eu tenho, porque tudo o que eu tenho é dele. O sacrifício que essa viúva realizou foi maior do que todo o dinheiro e recurso que outras pessoas tinham dado. Talvez essa viúva tenha olhado e pensado: nossa, aquele ali deu tanto e aquela outra pessoa deu tanto. O que eu posso oferecer para ajudar nessa obra? Eu vou oferecer tudo o que eu tenho, porque eu já tenho recebido muito de Deus. Ela conseguiu reconhecer a respiração, a saúde, a vida, a graça de estar ali, reunida com os irmãos, com as pessoas ali na igreja para cultuar a Deus. Ponto número 3 ali na tela. Paulo e Silas cantavam hinos perto da meia-noite na cela em Filipos, e viram as portas da prisão sendo abertas e o carcereiro sendo salvo e batizado com sua família. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a Bíblia conta que Paulo e Silas estavam pregando na cidade de Filipos e eles expulsaram o demônio de uma jovem que era adivinhadora. E os donos daquela escrava adivinhadora recebiam dinheiro, porque ela adivinhava e as pessoas pagavam para ela. Quando Paulo expulsou o demônio daquela jovem, ela não tinha mais a habilidade de fazer adivinhações. E então, os donos daquela escrava ficaram sem o lucro e foram denunciar Paulo e Silas porque eles estavam pregando o reino de Deus na cidade de Filipos, que era uma cidade grega. E por essa razão eles foram presos.
Quando eles estavam presos, o texto de Atos 16 conta que perto da meia-noite eles ficaram cantando hinos, ao invés de reclamarem daquela situação injusta, porque, veja, eles estavam pregando Deus e foram colocados na prisão. Eles começaram a louvar a Deus, dizendo: nós estávamos fazendo a coisa certa. E eles estavam agradecendo a Deus por serem dignos de padecer por ele. Lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 11 e 12, Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem o mal a respeito de vocês e vos perseguirem por causa do meu nome, porque é chegado o reino de Deus a vocês. O texto de Atos 16 conta que depois que Paulo e Silas cantavam, as portas das celas se abriram. O carcereiro ficou desesperado, quis pegar a espada e se matar, porque sabia que seria cobrado pelos seus superiores. Mas Paulo disse: não faças mal a ti mesmo. E então o carcereiro perguntou: o que farei para ser salvo? Porque quando ele viu que as portas das prisões se abriram, ele se convenceu de que realmente a pregação de Paulo e Silas era verdadeira. E Paulo disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. O carcereiro levou Paulo e Silas para sua casa, ele e a família dele foram batizados e depois eles retornaram à prisão e ocorreu a salvação desse carcereiro. Nós vemos nessa história que Paulo e Silas, na tribulação, louvaram a Deus e o poder do louvor derrubou as cadeias daquela prisão e confirmou a salvação na vida do carcereiro e da sua família. Muitas vezes você vai passar por situações difíceis para que Deus leve você até um lugar onde você vai pregar o reino e a pessoa será salva. Existem testemunhos de uma irmã que conheço que disse que por várias vezes ela está em casa e de repente ela fica doente. Ela vai até a unidade de saúde. Quando ela chega na unidade de saúde, Deus mostra uma família, uma pessoa por quem ela deve orar. Ela ora, a pessoa recebe a cura e ela automaticamente fica bem e pode voltar para a casa dela. Existe um homem que contou um testemunho em que ele ficou muito mal e foi até mesmo internado num hospital. Ele foi internado e a pessoa que estava na cama ao lado estava à beira da morte. Ele realizou o apelo, a pessoa aceitou a Jesus e partiu. Muitas vezes Deus permite que você passe por uma tribulação como Paulo e Silas foram para a prisão, mas para salvar o carcereiro e a sua família. E muitas vezes isso ocorre para salvar pessoas. O último ponto na tela: Noé adorou a Deus com seus atos de justiça, ao construir a arca, mesmo sem nunca ter visto a chuva, revelando com o seu ato, com o seu gesto, com o seu trabalho de construir a arca, a sua confiança no que Deus lhe havia dito. Gênesis, no capítulo 6, conta a história de que Deus avisou a Noé de que choveria na terra, tal como nunca o homem viu. O texto de Gênesis revela que até o tempo de Noé nunca tinha chovido. Então falar em chuva era o mesmo que falar a respeito de arrebatamento hoje. As pessoas zombam, dizendo: isso não vai acontecer. E as pessoas zombavam de Noé, dizendo: a chuva não vai acontecer, nunca choveu. Mas o que Deus disse, Deus cumpriu. E Noé adora a Deus no momento em que ele ouve a palavra e ele fala: se Deus falou, Deus é o Todo-Poderoso, eu honro ele. Então eu vou praticar os meus atos na terra segundo o que ele me fala. Assim também hoje nós prestamos o nosso louvor a Deus, acreditando que ele voltará, cumprindo na nossa vida os atos de justiça. Quando nós somos tentados a viver como o mundo,
na fornicação, dizendo: não tem mais problema você fazer o sexo antes do casamento, porque essa proibição era do passado. Hoje nós somos modernos. Esse tempo moderno que liberou a fornicação como algo normal é contra o louvor a Deus. E é por causa da fornicação que nós temos visto muitas pessoas decepcionadas na vida conjugal e sentimental, porque elas antecipam as coisas que têm o tempo certo de serem feitas. Aqui nesse propósito de 40 dias, no dia 20, nós falamos a respeito do tempo. A administração do tempo na nossa vida é também uma forma de desbloquear a nossa prosperidade. Quando nós entendemos que existe um tempo para todo propósito debaixo do céu e nós respeitamos o tempo, nós somos abençoados. Nós podemos comparar aquelas pessoas que fizeram um treinamento para se casar, que fizeram uma boa fase de namoro, procurando realmente conhecer a outra pessoa e verificar a possibilidade de terem uma vida em comum, e depois a construção de uma família com filhos abençoada, de pessoas que fornicaram e depois os pais disseram: agora você tem que casar, agora você tem que assumir porque tem um filho vindo. E essas pessoas ficaram com situação conjugal muito difícil, passando por muitas crises e problemas porque não respeitaram a administração do tempo das coisas. Então, hoje é o tempo de adorarmos a Deus confiantes de que o arrebatamento acontecerá e virá. Noé adorou com os seus atos de justiça. Então, nós podemos adorar. Aqui nós temos 3 exemplos. A viúva adorou com a sua oferta financeira. Paulo e Silas adoraram a Deus cantando louvores no meio das dificuldades. Você que está em depressão, você começa agora a se levantar, a sair para fazer uma caminhada, mesmo contra aquilo que o teu corpo físico, o teu cérebro está pedindo. O teu corpo está dizendo: fique com uma cara de tristeza. Vá no espelho e coloque um sorriso e diga: o sorriso está na minha vida. Eu não estou vendo, mas ele já está na minha vida. Deus te vê como vencedor, lembre disso. E a forma como Noé adorou a Deus foi por meio das suas atitudes, das suas reações, dos seus comportamentos. Ele disse: Deus é digno de todo louvor, e por isso eu o obedeço e realizo o que ele fala, porque eu sei que ele é bom comigo. E com isso ele recebeu o livramento do dilúvio. A tarefa. Todos os dias desse propósito nós colocamos uma tarefa. A tarefa é uma atividade para que você consiga desbloquear cada chave desse propósito. Hoje a chave é louvor a Deus. Então, escolha uma das tarefas abaixo ou várias, conforme a sua necessidade de fortalecimento em Deus. A primeira tarefa, leia o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 3, 4 e 5. Faça uma meditação em Romanos, capítulo 5. Lá está escrito que nós, Paulo escreve assim: nós nos gloriamos também nas tribulações. Ou seja, nós sentimos felicidade, alegria, também nas tribulações. Porque a tribulação produz a paciência. Quando nós estamos passando pela tribulação, não vemos a hora de acabar aquela provação. Mas nós vamos desenvolvendo resistência, paciência. E a paciência produz a esperança. Depois que nós passamos pela provação, nós olhamos para trás e dizemos: eu achei que ia morrer, mas que bom, foi bom porque eu passei e agora eu estou mais forte. Então a paciência produz a experiência. A experiência.
E a experiência produz a esperança. E a esperança não traz mais confusão. Então, assim como o bebê, ele vai engatinhando, muitas vezes ele nem entende por que está ali toda a pessoa, o pai e a mãe dizendo, continua bebê, continua. Mas ele vai ali, tateando. Ele pode até não estar entendendo o processo, mas depois ele está ali, firme e forte, caminhando e depois correndo. Assim também acontece na situação de tribulação. Louve a Deus. A tarefa 2, você pode meditar em Romanos 8:28. Lá, Paulo escreveu, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E os versículos 35 a 39, com atenção ao versículo 37, existe um ponto que fala assim, porque nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Mais do que vencedores. Ou seja, você é mais do que vencedor. Você passa pela prova, você derrota o mal e vence, e você encontra ao próprio Deus na sua comunhão, na sua proximidade de você. A tarefa número 3, você pode ler o texto de Jó, capítulos 38, 39, 40, 41 e 42. Preste atenção em como Deus virou o cativeiro de Jó e devolveu a ele o dobro de tudo que tinha, além de tê-lo aprovado como íntegro, reto, sincero e que se desviava do mal. E a última tarefa, reflita sobre o sacrifício de Jesus na cruz por você, lendo e meditando no texto de Mateus, no capítulo 26. Eu não coloquei aqui o texto de Hebreus ainda, capítulo 12. Nos primeiros versículos, o escritor aos Hebreus disse para olharmos para Jesus. Ele foi o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Ele não olhou para si, mas ele seguiu na carreira que estava proposta para ele. Ele seguiu no propósito de Deus, e dele ter seguido o propósito, nós hoje recebemos a salvação. Então, conclusão, o louvor a Deus liberta de demônios, conforme a leitura bíblica em 1 Samuel capítulo 16. Nós vimos ali que o rei Saul estava perturbado por um espírito mau, e quando Davi tocava a harpa para louvar a Deus, os demônios, o espírito mau, saía dele. Ponto 2. O louvor a Deus honra e reconhece a grandeza e a soberania de Deus, e dá a Deus a devida glória que só Deus merece, pois foi Ele quem criou todas as coisas, sendo o Pai da criação. Ponto 3. O louvor a Deus abre portas trancadas e realiza o impensável, como a abertura da cela em Filipos, onde Paulo e Silas estavam. Ponto 4. O louvor a Deus livra da morte, como livrou Noé e sua família de perecerem no dilúvio. E se você continua louvando a Deus com seus atos de justiça, você receberá o livramento da morte espiritual e alcançará o reino dos céus. E o último ponto, o louvor a Deus, mesmo quando a situação está difícil, tem propósito, que produz frutos reais e verdadeiros de justiça, como o sacrifício de Jesus por nós para nos salvar. Jesus entregou a sua vida, realizou aquele sacrifício, e louvando a Deus no meio daquela angústia, produziu-se um fruto real de justiça. Nós, que hoje recebemos o acesso direto a Deus e o direito de sermos chamados filhos de Deus, o direito de recebermos o Espírito Santo, somos fruto desse trabalho de sacrifício que Jesus realizou com o propósito de louvar a Deus. Ele sabia que era difícil, mas ele sabia que era para o louvor a Deus. Então, quando tudo parecer que está mal, louve ao Senhor. Ele sabe o que faz. No tempo certo você entenderá. Confie que Ele é sempre bom. Sempre.
sempre bom. Amém e graças a Deus.